Olá, pessoal. Nós vamos dar início agora à parte A da aula 3 do curso A Utilidade das PAs e das PGs. Bom, então vamos lá. Vamos começar o estudo das progressões geométricas, PG. Definição. Progressão geométrica, PG, é a sequência de números reais não nulos em que o quociente entre o termo qualquer a partir do segundo e o termo antecedente é sempre o mesmo, uma constante. Essa constante é chamada razão da PG e é indicada por quê? Então, como a gente determina a razão de uma PG? Dividindo um número pelo antecedente. E essa divisão sempre tem que ser constante. Então, veja, um exemplo, 2, 6, 18, 54. É uma PG, de fato é uma PG. Faz o A2 sobre o A1, 6 sobre 2, 3. 18 sobre 6, 3. 54 sobre 18, 3. Então, uma PG de razão que é igual a 3. Menos 5, 15, menos 45, 135. É uma PG de razão menos 3. De fato, 15 dividido por menos 5, menos 3. Menos 45 dividido por 15, menos 3. 135 dividido por menos 45, menos 3. 20, 10, 5, 5 meios. É uma PG de razão que é igual a meio. 10 dividido por 20, meio. 5 por 10, meio. 5 meios por 5, meio. Então, são 3 exemplos de PGs. Vamos, então, determinar uma fórmula para o cálculo do termo geral da PG. Então, veja. Encontraremos uma expressão para um termo qualquer da PG, conhecendo apenas o primeiro termo, ao A1, e a razão Q. Então, seja A1, A2, A3, AN, uma PG de razão Q. Então, pela definição de PG, o que é? A2 sobre A1 tem que dar a razão. A2 sobre A1 tem que dar a razão. Então, eu passo A1 multiplicando, fica A2 igual a A1 vezes Q. De novo, aplicação da definição da PG. A3 dividido por A2 tem que dar razão. A3 dividido por 2 tem que dar razão. Então, eu passo o A2 multiplicando, o A3 fica igual ao A2 vezes Q. Porém, aqui em cima, nós encontramos que o A2 é A1 vezes Q. Então, eu substituo aqui, no lugar do A2, A1 vezes Q. Vai ficar A1 vezes Q vezes Q. Então, A3 é A1 vezes Q ao quadrado. Vamos fazer para os termos seguintes. A4 dividido por A3. Tem que ser a razão. Q. Passo o A3 multiplicando, A4 é igual a 3 vezes Q. Mas do que nós obtivemos aqui em cima, o A3 é A1 vezes Q ao quadrado. Então, eu coloco aqui A1 vezes Q ao quadrado no lugar do A3. Então, fica A1 vezes Q ao quadrado vezes esse Q, ou seja, A1 vezes Q ao cubo. Então, o A4 é A1 vezes Q ao cubo. Então, percebe que a potência do Q aqui é um número a menos do que o índice do A, que está sendo calculado. Olha aqui, a potência do Q aqui é 2. É um a menos que é o índice do A que está sendo calculado, que é o A3. A potência do Q aqui é 3, que é 1 a menos do que o índice do A que está sendo calculado. Então, de modo geral, o termo AN é dado por AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, vamos ver o exemplo. Determinar o 10º termo da PG, 1/3, 1, 3, 9. Bom, então veja. O termo geral, a forma do termo geral depende do primeiro termo e da razão Q. Primeiro termo e da razão Q. Então, basta determinar o primeiro termo e a razão Q. Ora, o primeiro termo é este aqui, 1/3. A1 é 1/3. E a razão? Como calculamos a razão? Só fazer
Por exemplo, 9 dividido por 3, que é igual a 3. Então, para calcular o 10º termo, o A10, pela fórmula do termo geral, é A1 vezes Q elevado a 9. Mas o A1 é 1/3, o Q é 3, então Q a nona fica 3 elevado a nona. Então, o A10 é 3 elevado a oitava, ou seja, 6.561. Pois bem, vamos fazer um exemplo um pouquinho mais sofisticado. É o exemplo 2. Construir a PG em que a soma do terceiro com o quinto termo é 5/4 e a soma do sétimo com o nono termo é 20. Então, veja, a soma do terceiro com o quinto termo é 5/4. Então, a soma do terceiro com o quinto termo é 5/4. E a soma do sétimo com o nono é 20. A soma do sétimo com o nono é 20. Então, tá aí. Temos duas equações. Perfeito. Vamos agora usar a fórmula do termo geral. O A3 é A1 vezes Q ao quadrado. O A5 é o A1 vezes Q à quarta. Ok, vamos para a segunda. O A7 é A1 vezes Q elevado à sexta. O A9 é o A1 vezes Q elevado à oitava. Então, está aí. Nosso sisteminha está aí. Vamos colocar A1 vezes Q ao quadrado em evidência na primeira equação. A1 vezes Q ao quadrado em evidência. Então, A1 vezes Q ao quadrado dividido por A1 vezes Q ao quadrado, 1. A1 vezes Q à quarta dividido por A1 vezes Q ao quadrado, Q ao quadrado, igual a 5/4. Agora vamos para a segunda equação. Vamos colocar A1 vezes Q elevado à sexta em evidência na segunda equação. Então está aqui, A1 vezes Q elevado à sexta em evidência na segunda equação. Então vamos lá. A1 vezes Q elevado à sexta dividido por A1 vezes Q elevado à sexta, 1. A1 vezes Q elevado à oitava dividido por A1 vezes Q elevado à sexta, Q ao quadrado, igual a 20. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir membro a membro as duas, tá? Por que eu vou dividir membro a membro? Porque eu posso cancelar este cara com este cara e este A1 com este A1. Então, olha lá, ó, dividindo as duas, eu cancelo 1 mais Q ao quadrado com 1 mais Q ao quadrado e A1 com A1. E divido no segundo membro 5/4 por 20. 5/4 por 20. Então, fica Q ao quadrado sobre Q à sexta, 1 sobre Q à quarta. 5/4 dividido por 20, 1/16. Portanto, a razão Q tem que ser mais ou menos 2, porque 2 elevado à quarta é 16, ou menos 2 elevado à quarta também é 16. Perfeito. Então, temos duas razões. E, consequentemente, vamos ter duas PGs. Então, primeiro, vamos calcular a PG para razão igual a 2. Para que igual a 2? Vamos substituir em 1. Em 1 é esta aqui, ó. Em 1 é esta aqui, esta equação. Então, se a gente joga Q igual a 2 aqui, ó, Q igual a 2, a gente determina o A1. Então, vamos jogar Q igual a 2. Então, fica A1 vezes 2 ao quadrado, vezes 1 mais 2 ao quadrado. Olha lá, A1 vezes 2 ao quadrado, vezes 1 mais 2 ao quadrado, igual a 5/4. Bom, então, daqui a gente conclui que, veja, 1 mais 2 ao quadrado, aqui dentro do parênteses é 5. 5 corta com esse 5. E 2 ao quadrado que está multiplicando, passa dividindo, fica 4 vezes 4, 16. Então, A1 é 1/16. E a APG é 1/16, a razão é 2, né? 1/8, 1/4 e assim sucessivamente. Então, vamos agora encontrar a APG para a razão igual a menos 2. Substituindo em 1 também. Então, vamos substituir menos 2 aqui, olha. Vai ficar A1 vezes menos 2 ao quadrado, vezes 1 mais menos 2 ao quadrado, igual a 5/4. É o que escrevi aqui, ó. A1 vezes menos 2 ao quadrado, vezes 1 mais menos 2 ao quadrado, igual a 5/4. O A1 também vai ser 1 sobre 16, porque o menos 2 aqui, quando elevado ao quadrado, fica positivo, né? Então, a PG é 1 sobre 16. Agora, como a razão é menos 2, o A2 vai ficar menos 1/8,
o terceiro 1/4, o quarto menos 1/2. Então, temos duas PGs. Vamos fazer aqui uma aplicação. Sabendo que a população de certo município foi de 120 mil habitantes em 1990, e que essa população vem crescendo a uma taxa de 3% ao ano, determine a melhor aproximação para o número de habitantes desse município em 1993. Então, veja, o A1 é 120 mil habitantes, a população inicial, a população medida em 1990, 120 mil habitantes. Então, essa é a informação que ele dá. E a outra é que a taxa de crescimento é 3% ao ano. Então, veja, se a taxa de crescimento é de 3% ao ano, no segundo ano, qual vai ser a população? 120 mil mais 3% de 120 mil, que é 1,03 vezes 120 mil. Então, como que eu acho a razão dessa PG? A razão, pela definição da PG, é A2 sobre A1. O A2 é 1,03 vezes 120 mil, está aqui no numerador, e o A1, que é o denominador, é 120 mil. Corta 120 mil com 120 mil, a razão dá 1,03. Então, sempre quando a gente vê um problema em que tal coisa aumenta tantos por cento ao ano, X% ao ano, né? Então, a gente já sabe de cara, né, como que é a razão. A razão é 1 mais essa X%, né, no período. Tá? Então, é bem simples, não precisa nem fazer essa conta aqui, ó. Nem precisa fazer essa conta. E nem essa, né? Nem essa aqui, ó. Não precisa, né? Se é 3%, a razão é 1,03. Se fosse 20%, a razão seria 1,20. Se a taxa de crescimento é 77%, a razão seria 1,77, tá? Mas é só para mostrar que é uma PG e dá para calcular a razão. Então, vamos lá. Em 1990, a população inicial do município era 120 mil. Então, eu chamo de A1. A1. Em 1991, era 1,03 vezes 120 mil, que eu chamo de A2. Né? Então, veja. Ó, 1990, A1. 1991, A2. 1993 tem que ser o A4. Né? Tá? Então, veja. Como eu determino o A4? A4 é igual a A1 vezes Q ao cubo, pela fórmula do termo geral da PG. Então, A4 o A1 é 120 mil, a razão é 1,03, então fica 120 mil vezes 1,03 ao cubo. Portanto, a população em 1993, que é o elemento A4, é de 131.127 habitantes. Vamos ver mais uma aplicaçãozinha aqui. Uma indústria está produzindo atualmente 100 mil unidades de um certo produto. Quantas unidades estará produzindo ao final de 4 anos, sabendo que o aumento anual da produção é de 10%? Então, é um problema idêntico, né? Problema de taxa de crescimento num determinado período. Nesse caso, o período é anual. Então, veja, uma indústria está produzindo atualmente 100 mil unidades. Então, A1 é 100 mil unidades. Então, se a taxa de crescimento é 10% ao ano, conforme o que eu havia mencionado no exercício anterior, a razão é 1,10. Então, veja, vamos fazer um esqueminha aqui. Então, em t igual a 0, ela está produzindo 100 mil unidades, que eu chamei de A1. T igual a 1, ela vai estar produzindo A2. Ao final de 4 anos, então, t igual a 4. O t igual a 4 é o A5. Então, eu tenho que calcular o A5. Então, ao final de 4 anos, temos o A5, pela fórmula do termo geral, é o A1, que é 100 mil, vezes a razão, que é 1,1, elevado a 4. Fazendo essas contas, ao final de 4 anos, que é o quinto termo da minha sequência geométrica, ao final de 4 anos, a empresa estará produzindo
146.410 unidades.